Essas viagens têm sido muito importantes. Nós, o Sindicato de Autônomos, participou da primeira na década de 90, que foi na Argentina. E foi depois que o Dr. Aisde assumiu a presidência da FAEP, deu prioridade para essas viagens, muito importante. E nós, do Sindicato de Autônomos, nós já estamos na 6ª viagem. Fizemos a Argentina na década de 90, há 10 anos atrás estivemos aqui na Europa. E é muito importante essas viagens para os nossos agricultores poder ter conhecimento, igual nós estamos tendo nessa viagem que nós estamos. É uma universidade aberta, de tanto conhecimento que nos proporciona. E há 10 anos atrás, numa viagem que nós fizemos aqui pela Europa, nessa nós estamos observando que houve uma evolução tecnológica muito grande, muito significativa. Hoje, os agricultores que nós visitamos, eles estão mais voltados para a tecnologia, menos mão de obra e mais máquinas, mais tecnologia, igual nós pudemos ver ali na Holanda, uma ordenha a raio laser, né? Onde se ordenha praticamente uma vaca em poucos segundos, né? Com 50 vacas nos 10 minutos. Então realmente é tecnologia muito avançada. E então nós, em nome do Sindicato de Autônomos, nós temos que agradecer ao Dr. Aisde e sua diretoria por estar realmente sempre proporcionando para nós essa grande possibilidade de termos esses importantes conhecimentos. Pois é, o que me chamou mais atenção nessa viagem técnica foi as visitas, conhecendo o centro de pesquisas da Bayer e da BASF também, onde vimos que já tem produtos passando pela fase de registro no Brasil, que deixa a gente muito triste. O Brasil demora muito para liberar o registro de produtos, e é um produto que a gente viu lá o desenvolvimento dele, é muito útil na nossa região. Nós estamos com um problema e necessitando de um produto daquela qualidade. Esperamos então que até o fim deste ano o registro seja aprovado no Brasil. É um produto que vai controlar a praga daninha que está afetando muito a nossa região, que chama a buva. Depois também, visitando a faculdade, tivemos conhecimento da questão do jovem ingressar na universidade e cursar agronomia. A estrutura oferece grande número de vagas, né, com toda a infraestrutura necessária. O jovem não precisa fazer o vestibular, é só ir lá e fazer as inscrições e já entra participando do processo seletivo, bem ao contrário do que é no Brasil. Hoje, o que me deixa feliz em estar fazendo parte dessa viagem é realmente essa busca de conhecimentos, onde a gente pode estar trocando experiência. A agricultura, de uma certa forma, não é tão diferente da nossa brasileira, como os problemas, a questão de aposentadoria rural, que também não é interessante aqui, como na nossa região, no Brasil também não é. É um sistema falho da agricultura. E os assuntos ligados às áreas comerciais são da mesma forma, as questões de custos de produção, enfim. É uma agricultura bem similar à nossa, só as técnicas e o dinheiro que o governo emprega nessa agricultura aqui é muito maior, é muito mais voltado. A questão do subsídio é uma questão forte aqui que ajuda o agricultor a se manter. Bom, valeu a pena essa jornada nossa para conhecer a agricultura da Europa, baseando-se nos seguintes pontos: sobre a legislação deles, o subsídio, a diversificação. E o pessoal aqui, por exemplo, na Europa, para conseguir um subsídio, então eles têm que diversificar a agricultura pelo menos em 4 itens. Questão, por exemplo, de meio ambiente, eles não têm, parece, muito ao que fazer, não tem exigência nenhuma, se preocupam muito com a água, mas isso aqui já está dentro da legislação. Matas ciliares não tem em lugar nenhum praticamente.
Outra coisa que a gente se nota aqui, a idade do pessoal que está na lavoura é tudo aproximadamente aí de 50 a 60 anos. Não se nota jovens interessados, por exemplo, em continuar com a agricultura. Outro ponto muito importante que se notou assim é a preocupação do governo, a União, por exemplo, no caso a europeia, preocupada em pesquisas, junto com faculdades, com universidades, com cooperativas, para incentivar o agricultor no campo. Inclusive as cooperativas fortalecendo muito o agricultor em que se diz respeito assim, em técnicas. Fazendo um relato, Cíntia, da nossa viagem aqui à Europa, com certeza todos aqueles agricultores, produtores vão levar muita coisa de experiência para a região, para o município. Né? Você vê sistema integrado, gado, leite, né? Suínos, frango. Acredito que tem muitos colegas nossos que mexem com essas funções, com essas atividades, e vai ser muito bom. Né? Da minha parte foi êxito total. Né? Conseguimos assim agregar diversos relevantes assuntos inerentes à agricultura, pecuária, e nós vamos gradativamente levar a implementar isso no nosso município e região. Estamos aqui na Alemanha, fazendo uma visita às propriedades rurais e alguns produtores de semente. E para mim está sendo muito interessante essa viagem. Já tive a oportunidade de fazer outras, mas estão vendo coisa diferente e aprendendo muito mais, principalmente aqui na Alemanha e na Bélgica, que me surpreendeu. Os produtores altamente técnicos, com suas propriedades bem tecnificadas, equipamentos bem qualificados, e os produtores, até foi uma surpresa para mim, jovens, 40 anos, 45 anos, que a gente tem essa preocupação lá no Brasil, que é a sucessão dos produtores. Que os filhos hoje no Brasil não pensam mais em propriedade, assim como nós vimos nos Estados Unidos. A viagem tem surpreendido a cada momento, né? Tivemos no porto de Roterdã, uma espetacular infraestrutura, 60 quilômetros quadrados. Até nós temos nosso porto uma dificuldade de exportação, de escoamento de produtos. E a produção deles também surpreendeu, que tecnicamente muito boa, de alta qualidade, mas eles têm dificuldade também, aquilo que a gente viu. Inclusive eles recebem subsídios, porque se não fosse isso, teriam dificuldade tanto quanto a gente lá no Brasil. Vamos para outros países, mas até agora estou satisfeito com a viagem. Espero que todos no Paraná tenham essa informação que a gente está levando daqui, e com certeza os nossos produtores e sindicalistas vão saber disso. E estamos fazendo um trabalho de entrevistas e repassar essas informações para os produtores brasileiros. Bom, amigos, nós estamos aí então há 10 dias dessa viagem, uma viagem que, assim como das outras vezes, de bastante proveito, né? Eu já tive a oportunidade de estar participando em outra viagem anteriormente, mas sem dúvida a gente tem sempre muito a acrescentar. Nós conhecemos aqui o que é a realidade do primeiro mundo, vimos mais exposto ainda as nossas carências, principalmente no que se diz a infraestrutura, o que a gente pode acompanhar aqui em loco, visitando a Holanda, visitando a Bélgica, a Alemanha, e principalmente a Holanda, que se destacou pela infraestrutura, que eu não imaginava realmente que eles tinham uma situação na medida como estão. Eles se apresentam hoje numa qualidade de primeiro mundo de destaque. Então eu acho que a gente vai levar isso aí, que é de buscar realmente essa tecnologia que aqui nós podemos ver, né? E esse sistema deles de organização, de disciplina, de critérios. E nós, dentro da nossa realidade, na nossa atividade, procurarmos estar se adequando a tudo isso. Então nós temos que ser competentes, assim como temos sido na produção, e além disso também, para que isso viabilize, principalmente economicamente, nós precisamos ter uma infraestrutura em condições
que essa produção possa estar chegando a níveis de competitividade em preços com o primeiro mundo. E também o que poderia se destacar é que, apesar de toda essa infraestrutura, toda essa tecnologia, eles estão, como a gente percebe, no limite da produção, até porque territórios bastante limitados, então eles se encontram bem, pelo que a gente observa, bem próximo ao limite. Ao passo que nós ainda temos muito que expandir, aquilo que nós temos aí no Brasil realmente é uma dádiva, esse território, não só pela extensão, mas pelo clima, pelas condições que nos proporciona, e um pouquinho mais do que a gente puder melhorar, sem dúvida nenhuma nós vamos se tornar ainda maiores e ainda com mais chance de estar competindo em níveis iguais aos nossos amigos aqui do primeiro mundo. Vou falar da minha impressão com relação a essa viagem, a bela experiência que a gente tem aqui na Europa, confirmando aquilo que a gente já viu lá na viagem aos Estados Unidos e ao Canadá, é exatamente no ponto de vista com relação ao meio ambiente. Aqui praticamente repete-se a mesma história. Com relação a esse aspecto, com a questão do meio ambiente, é o que a gente sempre imaginou das informações que nós tínhamos, simplesmente confirmamos aquilo que todos se preocupam lá com relação ao meio ambiente, sobre Código Florestal, e aqui, na verdade, a gente não vê isso. Inclusive, tiramos muitas fotos aqui da beira dos rios, que não tem mata ciliar, e isso exige tanto de nós lá no Brasil. Então, a gente chega bastante uma conclusão firme aqui, de que essa questão realmente é importante, todos aqui têm consciência da necessidade da preservação, mas não existe tanta pressão por parte do governo. Então vejo dessa maneira que nós devemos, lá em nosso país, lutarmos pelo pagamento do serviço ambiental. Nós não devemos simplesmente dizer amém a todos e a gente aceitar o Código Florestal da maneira como está sendo colocado. Então, eu acho que a gente deveria realmente, mesmo aprovado aí o Código Florestal, a gente lutar pelo pagamento por serviços ambientais. Essa eu acho que é a questão fundamental para nós. A responsabilidade, né, sobre essa questão não deveria ser unicamente dos proprietários rurais, mas sim de toda a sociedade. Esse encerramento, essa primeira viagem desse grupo, fecha com chave de ouro, pelo que se aprendeu, pelo que se viu, pela escola que se leva para o Brasil, do que é aqui na Europa, o que é o trabalho, a dificuldade em produzir aqui, com certeza muito mais difícil que lá. É um novo incentivo para o produtor rural. Viu novidades, viu exigências, viu o que é que fala em subsídio, quanto custa o subsídio, e também como escola, quando incentiva o jovem, a necessidade que eles têm de manter o jovem no campo, com os programas que tem. Com isso faz com que o nosso produtor saiba e valorize cada vez mais o que nós temos no Brasil.